Sejam todos muito bem-vindos à quarta aula do curso teológico bíblico que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre noções bíblicas gerais sobre a morte e começando aqui falar sobre a palavra morte no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra morte e seus derivados nominais, mauete, temutá, mamote, ocorrem aproximadamente 1000 vezes no Antigo Testamento. Essas palavras têm como sentido básico morrer. E no Novo Testamento nós vemos as palavras, por exemplo, thanatos, tenetos, thanato, tenesco e seus derivados, que são termos gregos comuns. Por todo o Antigo Testamento, a palavra para a morte aponta para um sentido único, o completo término da vida e de suas expressões e funções. No Novo Testamento, a morte também é caracterizada como o fim da vida, como inimigo de Deus e da humanidade. Existe uma diferença entre a morte, o significado da morte na Bíblia e o significado da morte na literatura do grego clássico. No grego clássico, a morte ela não significa a morte em si. A morte significa uma libertação da alma que está presa dentro do corpo. Existe aquele dualismo que nós vamos comentar um pouco mais aí. Essa é a noção grega. Mas o Novo Testamento ele vem trazer a ideia da morte realmente como o fim da existência, o fim da vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, apresenta o ser humano como sendo um ser mortal e tendo a imortalidade de forma condicional, de acordo ali com o favor de Deus em revestir o ser humano da imortalidade. E nós vemos também, finalmente, a vitória sobre a morte, também relatada nesse texto. Hebreus capítulo 2, versículo 15, relata o pavor da morte, fazendo entender a morte não como algo almejável, mas realmente algo que traz medo, por refletir essa ideia de fim, de destituir totalmente da vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, apresenta a morte como inimigo da vida, inimigo das pessoas e último inimigo a ser vencido. Temos algumas palavras especiais também no Antigo Testamento que se referem à morte de forma comparativa, como coimal, que significa dormir, relatado em João capítulo 11, versículo 11. Vamos falar um pouco mais sobre a natureza da vida e da morte. Para nós entendermos sobre a morte, vamos entender a composição do ser humano vivo, da alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos aqui o ser humano, um ser composto, porém um ser integral. É o que a gente vai entender, que nós vamos entender aqui. O ser humano é feito do pó, ou podemos dizer assim, da própria terra. Adamá, como é dito ali no texto. O Adamá mais o Neshama é igual a Nefesh Hayah. O pó da terra mais o fôlego de vida é igual à alma vivente. Muitas comparações são feitas para poder entender um pouco mais sobre essa situação da composição e unidade dessa composição se transformando em alma vivente. Muitos utilizam a figura da lâmpada, fala que a lâmpada seria ali o pó da terra, a energia elétrica, o fôlego de vida, e a luz seria alma vivente, ou seja, para que exista luz, necessita-se de uma lâmpada mais energia elétrica. Para que o carro esteja em movimento, precisa de um veículo mais gasolina, e aí temos aí o movimento, o carro andando. Então, várias ideias são mostradas a nós, fazendo comparações para que entendamos o que seria ali o ser humano e a composição do ser humano. Tá? Então, o pó da terra
ele não é algo independente, não podemos considerar algo vivente, nem o fôlego de vida algo que tem a vida por si só, ou uma entidade que entra dentro do corpo. Isso daqui não é embasado na Bíblia, mas sim na concepção grega, nas ideias gregas, na filosofia e religião grega. Então nós percebemos aqui que o ser humano é um ser composto e nós vamos ver essa compreensão holística do ser humano. Robinson, ele diz que o hebreu concebia o homem como um corpo animado e não como uma alma desencarnada. O ser humano, ele é um ser integral. Então, existem algumas questões hoje que a medicina está reconhecendo, que a psicologia também reconhece, que é as questões psicossomáticas, as doenças psicossomáticas, doenças que têm origem na mente. Então, o ser humano ele é um ser integral e a mente, o corpo, essa religiosidade que ele tem, essa comunhão que ele tem, não é algo dividido. Tá? O ser humano ele tem que se desenvolver integralmente. Ou seja, se você dá mais valor a uma área, as outras elas acabam não sendo beneficiadas. O ser humano é um ser único e um ser integral. As doenças psicossomáticas elas acontecem porque a mente afeta o corpo todo. Então você tem essa conjuntura do corpo humano em que ele se afeta, né? Ele se afeta, as várias áreas da vida afetam ele como um todo. Não é algo separado. E a visão integral do ser humano é diferente da visão dualística. A visão de que existe um corpo e existe uma alma imortal dentro desse corpo. A palavra alma na Bíblia, alma vivente, ela acontece de diversas maneiras, diversas vezes ali. Por exemplo, Levítico 7, versículo 21, fala sobre uma alma que pode tocar. Levítico 22, versículo 11, ser comprada como escrava. Levítico 17, 15, alma que come. Deuteronômio 12, 20, uma alma que deseja determinada comida. E a palavra alma é muito utilizada, mas ela não tem essa noção, essa ideia fantasmagórica. A palavra alma nefesh é usada em Gênesis 46, 27, também em Êxodo capítulo 1, versículo 5, sendo traduzida pela palavra pessoa. Ou seja, a Bíblia, quando se refere à alma, ela não diz que você tem uma alma, mas você é uma alma. E isso afeta a compreensão do ser humano de maneira geral. Você sendo uma alma, você tem que entender que não existe esse rebaixamento do corpo físico e uma exaltação do espírito ou dessa entidade que existe dentro do ser humano, que diz existir dentro do ser humano. Não, isso não existe. O ser humano é um todo. Corpo, alma, espírito é um todo, tá? E é chamado na Bíblia de alma. Ou seja, o ser humano, a pessoa, é uma alma, ela não tem uma alma. E a alma, na Bíblia, ela é mortal, não é imortal. Você tem várias referências falando sobre essa mortalidade da alma. Como, por exemplo, Ezequiel diz, né? A alma que pecar, essa morrerá. A alma é pessoa. E 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, capítulo 6, versículo 16, mostra a alma ali, mostra a Deus como sendo imortal e o único que possui a imortalidade. Aí vem algumas perguntas, né? Como por exemplo, se o ser humano é mortal, o que resta do ser humano após a morte? Resta alguma coisa? É o fim mesmo? Não tem mais nada? Realmente, biblicamente falando, é o fim. E o que resta é as lembranças que ficam. O
que resta da pessoa são as lembranças que ficam, os traços de caráter, as histórias. E todos os aspectos da vida encontram seu fim na morte, mas a lembrança da vida permanece. Não permanece em monumentos, em honra aos mortos, mas preservada sempre na mente de Deus. O ser humano tem essa capacidade de lembrar traços, lembrar histórias, lembrar comportamentos de pessoas, mas Deus ele tem uma visão aprimorada sobre o ser, ele conhece tudo, ele não se esquece do ser humano e ele tem total controle das ideias, da vivência, das experiências que o ser humano passou, ele sabe tudo. Controle, eu digo, no sentido de ter todo esse conhecimento sobre o ser. Isaías 49, versículo 15, fala que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus nunca se esquece. Mateus capítulo 10, 29, 30 e 31, Lucas 12, versículos 6 e 7, apresenta Deus como conhecendo até os fios de cabelo da cabeça das pessoas e dando valor às pessoas. Origem da morte. A Bíblia atribui a origem da morte ao pecado. Romanos 5,12 fala isso. A morte é a paga do pecador. O pecador ele transgride o mandamento de Deus, é o que nós vamos ver aqui. Por transgredir o mandamento de Deus, o salário do pecado é a morte. E a primeira conceituação de pecado está lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ali tem uma expressão que é o mote tamute, morrendo morrerás. É uma expressão enfática mostrando que não existe escapatória, o morrer é um destino do ser humano que pecou, o que irá pecar. Como ali, Gênesis 2, 16 e 17, Deus falando ali sobre a condenação de quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria, mostrando o determinismo da morte sobre o pecador. E nós percebemos em Gênesis 3 que Satanás ele contrapõe essa ideia. Eu vou abrir lá para vocês esse texto de Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Satanás diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mesmo com essa palavra enfática do Criador, de Deus, Satanás ele contrapõe essa ideia contando uma mentira a Eva, dizendo que o pecado, o transgredir do mandamento de Deus não resultaria em morte, dando a entender que a vida é invencível. Ou seja, você pode comer, você não vai morrer. E essa ideia, essa ideia de vida invencível, ela passa por gerações. Você, ao analisar a história, você percebe que as grandes nações que surgiram com as suas religiões, elas traziam essa ideia. Por exemplo, o Egito. O Egito tinha lá o livro dos mortos. Então, na história, você vê ali essa ideia de que a morte não era um fim e que a vida ela transcendia a morte em várias culturas. Inclusive, hoje em dia, você vê tantas teorias sobre a vida após a morte, como se a vida ela fosse invencível. E 1 João capítulo 3, versículo 4 e versículo 8 mostra que o pecado ele é transgressão da lei, transgressão da vontade de Deus. E o que nós percebemos com o relato bíblico é que quando nós transgredimos o pecado, transgredimos a lei de Deus, pecamos, nós nos tornamos reais ao diabo que vive pecando desde o princípio. O pecado ele teve origem no céu. Isaías 14 mostra isso, que se iniciou com o querubim da guarda ungido, que estava próximo a Deus. E ele pecou, ele quis estar no lugar de Deus, quis usurpar o lugar de Deus, e esse pecado, essa cobiça, surgiu e é um mistério, conhecido como mistério da iniquidade, como diz
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Isso cria um conflito no ambiente celeste. E aí o pecado é trazido ao ser humano pela tentação de Adão e Eva. Eva caiu, Adão também caiu em tentação, pecaram, e o pecado ele se transformou em algo universal, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então você vê essa ideia da morte sendo algo que nós convivemos, algo que todos têm a participação, né? Têm o destino de morrer. Por quê? Porque o pecado tomou conta do mundo. E aí eu quero falar um pouquinho mais aqui. Falamos sobre a questão das palavras morte no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Falamos um pouquinho mais sobre esses aspectos aí da universalidade da morte, origem da morte. E vamos falar agora sobre, com a compreensão holística da morte, vamos falar um pouco sobre as questões de sepultamento e sepultura. Sepultamento, existem poucas referências de sepultamento na Bíblia, dando informações sobre o sepultamento na Bíblia, mas nós vemos algumas práticas no sepultamento. Por exemplo, Gênesis 46, versículo 4, nós vemos a prática de fechar os olhos, dando essa noção de que as pessoas estão dormindo. Então se fecha os olhos dos mortos. Abraçar o corpo, Gênesis 50, versículo 1. O sepultamento ele não era algo que deixava um corpo à mostra muito tempo. A pessoa morreu, logo, sem demora, se fazia o sepultamento dessa pessoa. O corpo normalmente era enterrado com roupas ou envolto em panos. Temos os textos aí de Mateus e João revelando isso. E nos tempos do Novo Testamento, você vê a utilização de especiarias nas mortalhas. Eles envolviam o morto com um pano chamado mortalha e também tinha especiarias nesse pano que deixava ali aquele pano cheiroso e ali eles depositavam essa pessoa que havia falecido. Embalsamamento e uso de caixões. Essas duas coisas não é um costume hebraico, mas um costume egípcio. Então Jacó e José foram embalsamados. Você vê isso em Gênesis 50, versículo 2, versículo 26. E você vê especificamente ali na questão da morte de José, o uso de caixão. Nós temos na Bíblia a cremação, só que a cremação é vista de maneira condenável, inclusive Amós capítulo 2, versículo 1, existe uma condenação para pessoas que queimaram corpos de pessoas mortas. E o caso de Saul e seus filhos, que foram mortos, houve cremação, até um trecho revela essa cremação, no outro já não revela essa cremação, mostrando que seria assim um costume vergonhoso. E o enterro normalmente ele era feito numa cova, poderia ser feito no chão, poderia ser feito ali numa caverna, ou poderia ser feito em um túmulo, um lugar que fosse preparado ali para enterrar essa pessoa. Os mais pobres, eles eram enterrados em covas. Já os mais ricos, nós vemos essa ideia de construir um monumento para a lembrança desses que eram mais ricos. Vamos falar um pouquinho sobre a região da morte. Sheol, Hades, Geena, Inferno. Essas 4 palavras aqui, uma é hebraica, as outras elas têm uma conotação assim grega.
Então, o Sheol, por exemplo, o Sheol é a palavra sepultura no Antigo Testamento. Toda vez que está falando sobre sepultura, que é a região dos mortos, é o Sheol, onde as pessoas mortas são guardadas, está ali o Sheol. Essa ideia de sepultura, de cova, de lugar onde se enterra os mortos, Sheol, ela é a mesma ideia que é passada no Novo Testamento, só que com a palavra Hades, né, que é uma palavra grega. Então, a mesma ideia é passada, só que passada para o grego, chamando Hades agora. E o que acontece? Infelizmente, a palavra Hades, ela tem muita conotação grega, daquela questão de inferno, lugar onde vive o Deus do submundo, um lugar que se queima a todo tempo e tudo mais. E essa não é a conotação da sepultura conforme a Bíblia traz. E, infelizmente, quando se vê a palavra Hades ali, a palavra grega, não é pensado de maneira como as pessoas que escreveram a Bíblia pensaram, mas é pensado com toda essa carga religiosa grega. Então, não tem nada a ver essa questão de Hades como sendo um submundo e tudo mais, né? Inclusive, essa conotação de Geena, inferno, também são falhas nessa ideia. A região da morte é a sepultura em todo momento na Bíblia. O problema é que as palavras trouxeram em si uma carga cultural, uma carga de ideias que veio deturpar o que seria algo simples. Somente uma tradução para sepultura e o que acontece ali na sepultura, a destruição, ser comido por vermes, né? Ser comido ali por insetos e tal. Essa é a ideia da sepultura, né? Infelizmente, a gente tem essa mudança de ideias aí e uma interpretação errada da palavra Hades, Geena, inferno, que simplesmente, cada um desses termos simplesmente se refere à sepultura onde os mortos são enterrados. Muito bem, vamos falar sobre a condição dos mortos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 fala que na morte cessam o trabalho e as recompensas. Versículo 6 de Eclesiastes 9 fala: o amor, o ódio e a inveja perecem, assim como a participação nos acontecimentos da vida. Não tem mais participação alguma do que se faz debaixo do sol. O versículo 5 de Eclesiastes, o versículo 10, fala que projeto, conhecimento e sabedoria não existem. Lá em Salmo 146, versículo 4, fala que os mortos não são capazes de fazer planos. Em Salmo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, fala que não possuem lembrança, assim como Eclesiastes 9, 5. Não louvam a Deus, Salmo 88, 10, versículo 11. Aí tem mais um salmo, Isaías 38, 18. E Atos, capítulo 2, 29 e 34, fala que os mortos permanecem nos seus túmulos. A comparação da morte como um sono. Essa comparação é muito interessante e vamos abordar ela aqui agora. A Bíblia privilegia a metáfora do sono para descrever a condição da morte. Você vê muitos textos da Bíblia, eu só coloquei algumas referências aqui do Antigo Testamento, Jesus falando e Paulo também falando sobre a morte e fazendo essa comparação com o sono. 2 Reis 16, 20, fala ali da morte de um rei e fala que ele descansou. João capítulo 11, versículo 11, o conhecido relato da ressurreição de Lázaro. Jesus fala, nosso amigo Lázaro dorme, mas não estava dormindo, como nós vemos no relato. Ele tinha morrido. 1 Tessalonicenses 4,13
revela ali Paulo falando: não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, falando sobre os mortos. Então existe essa comparação por muitas vezes na Bíblia. E tem sua presença em toda a Bíblia, recebe atenção especial nas palavras de Jesus no relato da ressurreição de Lázaro. A condição do sono, com sua aparente inconsciência, retrata bem a condição na morte. Além disso, o sono é normalmente seguido por um despertar que simboliza vividamente a ressurreição dos mortos, como diz o versículo 23, do capítulo 11 de João. Então, o sono, o descanso, ele é tanto uma referência boa para compreender o que é a morte, a inconsciência da morte, quanto para compreender que vai haver uma ressurreição, porque ao dormir, nós ainda vamos despertar. O símbolo do sono serve muito bem para ilustrar tanto a concepção bíblica da morte, quanto a da ressurreição, como eu falei, esse evento similar ao despertamento, como é dito em 1 Tessalonicenses, que é a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 18. Falar aqui sobre ocultismo e espiritismo. Então, abordando todos os temas aqui, essa visão holística do ser humano, desse cuidado com o ser humano de forma integral e não parcial, entendendo que o ser humano é uma composição, pó da terra mais fôlego de vida, igual a alma vivente, entendendo que essa composição é inseparável, que o corpo ele se relaciona, todas as áreas se relacionam, mente, mental, o corpo, as questões espirituais, tudo isso se relaciona. Entendendo também a questão da inconsciência da morte, a ideia da ressurreição que a gente vai ver um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho sobre ocultismo e espiritismo. O que percebemos? A pessoa morreu, está ali descansando. Não tem pensamento, não tem projeto, como a gente viu. É uma condição totalmente, vamos dizer assim, que realmente não tem qualquer oportunidade de estar em atividade na Terra, entre os homens, com as pessoas. Então, está ali em um estado de quietude, aguardando a volta de Jesus. Seria o testemunho bíblico ali da ressurreição na volta de Jesus. Então, o que seria o ocultismo e o espiritismo, então? Porque o ocultismo e o espiritismo, eles seguem essa ideia de que existe um corpo ruim, existe um espírito bom, o espírito sai do corpo, vaga pela terra, transmigra, reencarna. Tem tantas ideias aí que, tanto ocidentais como orientais, que às vezes até a gente tem confunde algumas coisas com respeito à morte. Mas muitas pessoas confundem algumas coisas com respeito à morte. Mas o que se diz na Bíblia sobre ocultismo e espiritismo? Tendo essa ideia do que a Bíblia diz, a gente já começa a perceber que não é algo correto no sentido de seguir o relato bíblico e estar fazendo esse tipo de prática. Então você vê muitos relatos na Bíblia condenando a questão do espiritismo, do ocultismo, ou mesmo essa questão de contato com os mortos. Tem uma série de textos aqui, eu vou passar para vocês. Condena as tentativas de se comunicar com os mortos através de ocultismo, espiritismo ou mediunidade. Então você tem o texto de Êxodo 22, 18, Levítico 19, 31, Levítico 20, versículo 6, versículo 27 também, Deuteronômio 18, versículo 9 a 13, Isaías 8, versículo 19 e 20. E aqui, esses textos todos, eles condenam essas práticas. Agora, tem uma história na Bíblia curiosa que pode dar uma ideia melhor do que seriam essas práticas e
no que as pessoas elas estão se envolvendo. Muitas pessoas elas perguntam, mas se não existe essa questão do espírito, o que eu vejo, com quem eu me relaciono nessa questão do ocultismo e espiritismo? Bom, nós temos essa história em comum de Saul e a mulher de Endor, que é uma necromante. Saul, na época, ele estava com distúrbios mentais, isso é relatado em 1 Samuel 19, versículo 9 a 17. Nós vemos aí também em 1 Samuel 28, versículo 3 a 10. Ele tentou consultar a Deus antes de consultar essa necromante. Em 1 Samuel 28, versículo 6, isso é relatado. E vemos 4 questões aqui que vêm dar um norte para nós com respeito a essa questão do ocultismo e espiritismo, de maneira com que nós nos afastemos dessa prática. Primeiro, nós vemos Saul buscando uma necromante, que era algo totalmente condenável por Deus. Então, antes de você entender que é condenável, você tem que ler aqueles textos lá que eu relatei para você anteriormente aqui. Segunda coisa, Saul ele se prostra perante essa entidade que aparece ali, lá no versículo 14, e essa entidade ela sobe da terra. Terceiro ponto, afirma que Deus se desviou dele. Só voltando ao segundo ponto aqui, o se prostrar tem a conotação de adoração em qualquer lugar da Bíblia. Você se prostrar perante a pessoa tem essa conotação, tanto que ali em Apocalipse 19, 10, João se prostra perante o anjo, e ali tem essa ideia de adoração, e o anjo fala, não faças isso, conserva o teu, etc. Então, ele se prostra perante essa entidade, respeito, adoração, tudo é mostrado ali nessa atitude de prostrar-se. Né? Temor. Então, é uma atitude errada ficar se prostrando perante homens, inclusive perante uma entidade que, vamos dizer assim, era algo condenável, né, de estar entrando em contato. Terceira coisa, afirma que Deus se desviou dele. Ou podemos dizer, Saul estava longe de Deus e da vontade de Deus quando fez isso. Quarto ponto, ele fala, veja um Deus que sobe da terra, versículo 13. E 2 Coríntios 4, versículo 4, fala que Satanás é o Deus desse mundo. Então, essa ideia de um Deus que sobe da terra é um tanto estranho. As referências que nós vemos sobre Deus na Bíblia é o que provém do céu, não é o que provém da terra. E aqui nós entendemos que Satanás é o Deus desse mundo. Possivelmente quem estava ali se apresentando e falando com Saul não era propriamente Samuel por todo esse contexto bíblico que nós estudamos aqui. Nós devemos entender que Satanás, propriamente, ele se transfigura. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, fala isso. Então, esse contato de ocultismo, espiritismo, não é um contato divinamente embasado, que Deus dá autorização para ter esse contato, mas muito pelo contrário, é algo que você está mexendo com uma certa legião, uma certa potestade que não é o que Deus quer que você se relacione. Não são as pessoas amadas que você lembra que você está se relacionando ali, porque elas estão descansando no pó da terra, estão aguardando a volta de Jesus. Mas ali seria outras entidades espirituais que são realmente malignas. Outra coisa a pontuar aqui com respeito à ressurreição. Todas as pessoas, elas aguardam a ressurreição e a recompensa final. Salvação ou perdição por ocasião da morte só é definido após a ressurreição. Então, João capítulo 5, versículo 28 e 29, nós vemos, todas as pessoas elas vão passar pela ressurreição. João capítulo 5, versículo 28 e 29.
E também tem o texto de Daniel, que é muito bom para nós termos essa compreensão sobre a ressurreição. Capítulo 5, versículo 28 e 29 fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Daniel, capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Você vê que os dois textos eles são similares no seu assunto, na sua abordagem sobre o assunto. Então, todos os que estão mortos estão aguardando a ressurreição. A recompensa, ela não é dada instantaneamente. Quando a pessoa morreu, agora vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. Não. As pessoas estão descansando, aguardando a ressurreição. E na ressurreição, a recompensa final, salvação ou perdição, será dada a essa pessoa. A condenação ou a salvação será dada a essa pessoa. A morte, ela sabe o destino de todos, de acordo com o que nós fizemos. Então, você vê essa ideia do sono, o aguardar a ressurreição, 2 Coríntios 5, versículo 1 a 4, o juízo, Hebreus capítulo 9, 27, e suas respectivas recompensas com respeito à ressurreição. Todos os assuntos relacionados com a vida ou morte eterna devem, portanto, suceder à ressurreição, seja ela para a vida, como é relatado em 1 Coríntios 15, versículos 52 a 54, ou 1 Tessalonicenses 4, 17, ou para a destruição, Mateus 25, 31 a 46 e Apocalipse 20. Então, quando forem ali ressuscitados todos, vai haver essa designação para a vida ou para a destruição. Ao abolir a morte no fim desse presente mundo por ocasião da volta de Jesus, Deus considerará a imortalidade aos santos. Então, a imortalidade é algo condicional que ocorre na volta de Jesus após a ressurreição. Então, Deus ele concede a imortalidade àqueles que são os santos, que foram fiéis a Ele. A esperança da ressurreição é algo mostrado em toda a Bíblia. Então, nós vemos Daniel 12, versículo 2, mas desde Jó, ali, que é o primeiro livro escrito da Bíblia, Jó 19, 25 e 26, fala sobre ressurreição. Eu vou abordar esse texto aqui, para que fique bem claro, mas o primeiro livro da Bíblia já fala sobre a ressurreição. Jó capítulo 19. Versículo 25 e 26 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Aqui você vê a ressurreição. Então, falando sobre a morte, né? Deus vai se levantar sobre a terra e aí o corpo dele vai se revestir de pele e em minha carne verei a Deus. Então, falando sobre a ressurreição aqui, muito bem pontuado, Jó. Vemos também Isaías, que fala sobre o assunto, Isaías 25, 8 e 9. E no Novo Testamento a esperança foi firmemente estabelecida tanto nos evangelhos quanto nas epístolas. Jesus deu a certeza antecipada dessa esperança ao ressurgir ele mesmo dos mortos. Você vê a ressurreição de Cristo, e Cristo ressuscitando dentre os mortos também mostra a vitória de Cristo sobre a morte e a oportunidade dos crentes em desfrutar a vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 fala sobre isso também.
Essa nova vida disponível pela fé em Cristo tornar-se-á vida imortal, não por ocasião da morte, mas depois da ressurreição, na segunda vida de Cristo, quando aqueles que forem, por aqueles que serão despertos para uma nova vida. E a erradicação da morte, para finalizar aqui esse estudo, depois da ressurreição, o dom da divina vida, dom divino da vida eterna a todos quantos creram em Cristo, significará o fim do poder da morte e a quebra do seu domínio sobre a humanidade. Cristo realizou isso através da sua própria morte e ressurreição. A ressurreição final destrói esse poder da morte. A morte já não tem domínio. A chave para o fim da morte está na ressurreição de Cristo, que destranca a prisão que mantém todos cativos. A ressurreição remove os últimos vestígios do poder da morte. Assim sendo, nós vemos aí as palavras de 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55. Diz o seguinte: e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a morte vai ser vencida. É esse o estudo que nós temos aqui sobre a morte. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando no meu WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Mas, em suma, é isso, né? A pessoa, ela é um ser composto, pó da terra mais fôlego de vida, alma vivente, né? Se torna só alma vivente se for composto dessa maneira. Não existe algo imortal no ser humano. O ser humano é um ser mortal. Somente Deus é imortal e ele concederá a imortalidade às pessoas que forem fiéis a ele por ocasião da volta de Jesus. Então, a ideia é que nesse lapso de tempo entre a morte e a ressurreição, a pessoa esteja em estado inconsciente. Como vimos, não existe essa questão imortal de sair algo fantasmagórico, uma alma, né, como se diz, penada por aí, para viver, para se relacionar de alguma forma. A esperança que temos é na ressurreição. Quando Cristo voltar, vamos ser ressuscitados. E, na verdade, todo ser humano vai ser ressuscitado para receber a recompensa da vida eterna ou receber a recompensa não, a condenação da morte eterna. Deus abençoe você, estou à disposição aqui e até a próxima aula.